Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso catecismo. Hoje, então, nós vamos adiantar um pouco mais sobre os temas, né, do catecismo, porque acontece muito isso na filosofia, né, nos estudos em geral. Você passa um longo tempo aprofundando as bases, né, de determinados assuntos, e depois você começa a progredir, então, de forma mais rápida, e é justamente isso que vai acontecer no nosso catecismo, né? Muitos dos artigos dos quais nós vamos tratar aqui já foram explicados, né, dentro de outros assuntos que nós já mencionamos. Então, por exemplo, nós vamos falar da ressurreição dos mortos, e isso já foi explicado na aula passada, por exemplo, quando eu falava do inferno, e assim, com diversos assuntos, né? Nós não precisamos explicar mais tudo do zero, algumas coisas nós podemos simplesmente mencionar e seguir adiante. Então, o nosso catecismo tende a avançar agora um pouco mais rápido. É claro que naquelas partes onde for essencial que nós nos aprofundemos um pouco mais, então nós vamos diminuir, reduzir, né, o ritmo, para que a gente possa absorver o máximo que nós pudermos, como é a nossa proposta aqui. Então, obrigado, Victor. Então é isso, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua, e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curiosidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom, então aqui, vale a pena lembrar, né? Eu já havia mencionado antes que vocês devem ir lendo, né, o catecismo, revisando aqui alguns pontos, e eu vou simplesmente mencionando aqui aqueles temas que me parecem interessantes de serem aprofundados. Então, nós vamos aqui passar hoje pelo artigo 6º, né, que é subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Também o 7º artigo, que diz de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E o 8º artigo do credo, que diz, creio no Espírito Santo. Então, isso é o que nós vamos tratar hoje. Então, nós tratamos da sua morte na última aula, né, da morte de Nosso Senhor, e da sua descida ao inferno, e da sua ressurreição, né? Então, nós vamos falar hoje da sua subida aos céus, né? E como se deu, então, o decorrer daquilo que aconteceu até o que nós mencionamos na última aula. Então, Nosso Senhor, ele esteve, depois da sua ressurreição, 40 dias aparecendo aos apóstolos, né, para provar a sua ressurreição e instruí-los melhor sobre como eles deveriam governar a igreja, como eles deveriam ministrar os sacramentos. Então, isso aqui é um ponto muito importante, né? E ele nos diz respeito sobre a importância da tradição dentro da igreja, né? Os protestantes, todo mundo sabe, eles só dão valor à escritura, né? Mas
na própria Escritura menciona esse fato, de que Jesus Cristo esteve com os apóstolos durante 40 dias, né? Não são 40 dias contínuos, mas 40 dias onde ele está continuamente aparecendo aos apóstolos, né? Ora aparece a uns, ora aparece a outros, ora aparece a todos reunidos, e assim por diante. Então, Jesus Cristo está ali constantemente aparecendo, conversando com os apóstolos, ensinando os apóstolos, e não só isso, né? Mas 3 anos que Nosso Senhor conviveu com os apóstolos nas suas viagens, né? Quantos ensinamentos, é ridículo, né? Pensar que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos somente aquilo que está na Bíblia. É simplesmente ridículo isso. Imagina você viver 3 anos com uma pessoa e você veja quanto que tem, quantas páginas tem, os evangelhos são muito pequenos, né? São 4 evangelhos, os quais narram os mesmos episódios, mais ou menos, alguns narram episódios que os outros não narram e tal, tem algumas diferenças, no entanto, eles cobrem mais ou menos a mesma extensão, né, de um determinado período da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é principalmente a sua vida pública, né, e a sua morte e ressurreição, né, paixão e ressurreição. Então, é muito pouco o conteúdo que tem ali. É claro que o conteúdo que está ali é riquíssimo, né? Nós poderíamos passar, e nós deveríamos passar a vida inteira lendo, meditando esse conteúdo, e com certeza nós não extrairíamos dali tudo que é possível extrair. No entanto, materialmente falando, é pouco, né? Não tem ali tantas frases, tantos ensinamentos de Nosso Senhor, né? Tantas, enfim, atos, obras, quanto ele realmente praticou na sua vida, né? Então, é claro que Nosso Senhor falava sobre muitos outros temas, né? Claro que sempre em torno desse assunto, né? Nosso Senhor, evidentemente, não ia ficar lá, ou talvez até falasse em algum momento ou outro, né? Sobre, por exemplo, política, sobre o que estava acontecendo, pode ser que ele falasse, né? Não teria nenhum problema. Mas é claro que, com certeza, o foco dele era ensinar as virtudes, como o homem deve viver e o que o homem deve fazer para se salvar. Com certeza esse era o foco. Então, nós podemos imaginar aqui os 12 apóstolos ao redor de Nosso Senhor Jesus Cristo, numa noite estrelada, né? E eles ali com uma fogueira, assando alguns peixes, talvez, repartindo pão, um pouco de vinho que eles tinham comprado ou ganhado, enfim. E eles ali, naquele momento, e conversando, né? Quantas perguntas eles não fariam ao Nosso Senhor, né? E Nosso Senhor, evidentemente, responderia a todos gentilmente, da melhor forma que se pode falar, né? Que poderia responder, enfim. E sobre muitos assuntos, né? Como eu disse, especialmente sobre o tema da vida humana e da sua salvação, né? Como nós devemos nos comportar uns com os outros, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo, o que são as virtudes, como que se alcançam as virtudes, enfim, com certeza, né, esse era o foco das conversas. E ali, Nosso Senhor ensinou muitas coisas, e esse conhecimento, então, ele ficou simplesmente guardado na memória, né, no coração dos apóstolos. E esses apóstolos, depois da morte, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, depois que eles foram realmente enviados para pregar ao mundo, né, mesmo depois de receber o Espírito Santo, eles não vão ficar ali sempre repetindo aquele conteúdo que está contido nos evangelhos. Na verdade, muito pelo contrário, né? Quando eles iniciam as suas pregações, os evangelhos nem sequer existiam, né? Então eles vão ensinar aquilo que estava contido nas antigas escrituras, mas que havia sido passado para eles, né? Que havia sido explicado para eles, externado por Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos esquecer também da presença de Nossa Senhora na fundação da igreja. Nossa Senhora conviveu com Jesus Cristo desde o seu nascimento até a sua morte. E então os apóstolos certamente, e assim nos ensina a tradição, né, com determinada frequência, consultavam Nossa Senhora, e ela explicava para eles, olha, nesse assunto, como é que nós devemos nos comportar, o que nós devemos fazer nessa situação, o que Nosso Senhor faria, né? Ninguém melhor para responder isso do que Nossa Senhora. O que você acha que Nosso Senhor diria que é o mais certo fazer nessa situação? Enfim, estava ali Nossa Senhora, que havia convivido com ele toda a vida,
e que poderia dizer, olha, pelo que eu conheço dele, né, seria isso, seria aquilo, enfim, e também pelas luzes que ela recebeu do Espírito Santo, né, que faziam com que ela fosse ali a conselheira, né, dos apóstolos, até a mãe mesmo, né, dos apóstolos. Então, durante esses 40 dias, Nosso Senhor vai aparecer aos apóstolos diversas vezes, vai ensinar eles a respeito de como eles devem conduzir a igreja. Então, toda a hierarquia da igreja, né, como ela foi montada, isso não foi tirado do acaso, não é uma coisa assim, eu acho que é melhor. Isso não, isso foi ensinado aos apóstolos por Nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês devem agir dessa forma, vocês façam dessa maneira, né? Os sacramentos, a mesma coisa, a Santa Missa, a mesma coisa. Isso foi ensinado por Nosso Senhor Jesus Cristo, não foi uma coisa que eles inventaram, né? É algo que foi ensinado para eles, e até por isso, é claro, que sempre se teve essa cautela de buscar manter as tradições tal e qual eles haviam recebido. Então, esse ponto é muito importante, é fundamental entender isso. A tradição dentro da igreja, ela é algo muito, muito importante, porque ela é uma determinada série, né, um conjunto de conhecimentos e de uma sabedoria, de uma doutrina, de procedimentos, né, de processos mesmo, que foram ensinados por Nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, e eles, por sua vez, então, transmitiram aos outros, e foram transmitindo aos outros, né? É por isso mesmo que existem os concílios, não para definir qual é o novo dogma, digamos assim, da igreja, né? Se bem que aquilo só se torna, de fato, um dogma quando é instituído por um concílio, e por isso se diz que houve, né, um novo dogma. Mas não é um novo dogma no sentido de que é um novo ensinamento ou que é uma nova crença da igreja. A igreja até então acreditava dessa forma, agora ela passa a acreditar de outro modo. Não, sempre foi aquela crença. O que o concílio faz é dizer o seguinte, olha, não havia sido definido por escrito de maneira oficial isso que eu vou definir agora. Mas a partir de agora fica definido que este dogma aqui, por exemplo, da Imaculada Conceição, é o que foi ensinado lá por Nosso Senhor Jesus Cristo, etc., pelos apóstolos, etc., e foi passado pela tradição. Acontece que, né, no decorrer do tempo, então, algumas coisas acabam ficando no meio do caminho, né? E aí as pessoas começam a interpretar, e será que é assim, será que não é? O que eles diriam, né? É claro que lá os apóstolos, se você fosse perguntar essas coisas no início, eles saberiam responder, né? Eles tinham esse conhecimento, mas Nossa Senhora, enfim, eles se reunindo ali e eles pedindo ao Espírito Santo, eles teriam essa resposta. A questão só é que aquilo não ficou assinalado, né, anotado em alguma parte para ser algo oficial, e por isso que se tem, então, os concílios para nos trazer esses dogmas que são conhecimentos, verdades, né, que estiveram presentes desde sempre dentro da igreja, mas que em algum determinado momento acaba ficando um pouco escondido, um pouco mais difícil de perceber com aquela clareza que talvez foi em algum momento, de que depois já não pertence mais, né? Então, você precisa então definir com o dogma para firmar, né, e reafirmar aquela verdade que no fundo sempre foi proclamada pela igreja, tá? Que, é claro, foi proclamada, porém, até então não como um dogma de fé, né? Que fique claro, né? Quando é só a partir de quando ela é instituída como um dogma de fé, então de fé todos são obrigados a acreditar. Então, por exemplo, o próprio dogma da Imaculada Conceição sempre esteve dentro da igreja, sempre teve muitos fiéis que acreditaram nisso, só que, como eu disse, não era um ponto que estava assim tão claro mais, e algumas pessoas não acreditavam, e até o próprio São Tomás de Aquino chegou a escrever contra o dogma da Imaculada Conceição, né? Se bem que depois parece que ele mudou de ideia e escreveu então a favor, né, mais para o fim da sua vida, mas isso só para ilustrar que existiam essas diferenças de opiniões, e aí, enquanto não era dogma, todo mundo podia ter sua opinião, então não tinha nenhum problema, estava tranquilo, né? Só passa a ser obrigatório no momento em que é instituído, então ninguém mais pode ter dúvida. Então, depois desse período, Nosso Senhor vai continuar aqui com os apóstolos, né?
ele vai subir aos céus, né, por meio da sua ascensão. Então, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus Cristo vai ascender aos céus de corpo e alma, né? Então, as escrituras nos dizem, né, que Jesus Cristo literalmente ascendeu, né? Ele levantou, saiu voando, né? Não tem outra maneira de dizer. Ele levitou, né, e subiu aos céus, né? É assim que as Sagradas Escrituras nos ensinam. E os apóstolos estiveram ali olhando ele subir, até que uma nuvem aparece na sua frente, né? Já não é mais possível vê-lo, e 2 anjos aparecem, né? Perguntam o que é que eles estavam fazendo olhando para Jesus, para o céu, né? E dizem que assim como Jesus subiu, Jesus iria descer novamente, que Jesus voltaria. Então, Jesus Cristo, ele subiu aos céus e permanece lá até hoje. Então, esse é um ponto importantíssimo da nossa fé, que Jesus Cristo vive, permanece ainda hoje vivo de corpo e alma, né? Não é algo que nós simplesmente pensamos, que nós acreditamos, não. Jesus Cristo é uma pessoa que está num determinado lugar, vive e existe num determinado lugar, né? Que é no céu, com seu corpo, com sua alma, e de lá ele governa todo o mundo, né? Já que Jesus Cristo é Deus. Então, ele governa todo o mundo, ele vê tudo aquilo que acontece, ele ou escuta as nossas orações, ele intercede pela igreja e assim por diante, né? E está, é claro, na companhia dos anjos, das almas bem-aventuradas dos santos, né? E da sua bem-aventurada mãe, a Virgem Maria, que também ascendeu aos céus de corpo e alma, né? Por isso que nós temos o dogma da Assunção, né? Nós rezamos também nos mistérios do Rosário, a Assunção de Nossa Senhora, que foi então depois da sua morte, o seu corpo subiu aos céus, né? E Nossa Senhora também, então, junto com Nosso Senhor Jesus Cristo, está no céu com corpo e alma, né? Diferente das outras, como eu expliquei na aula anterior, né? As outras almas que estão lá por enquanto só com as almas. Então, as almas dos bem-aventurados estão no céu e as almas dos condenados estão no inferno, e lá elas aguardam o juízo final, que é quando todos nós seremos julgados diante de todos, já não será mais só o juízo particular, será um juízo público, digamos assim, um juízo universal, né, melhor dizendo. E nós receberemos então novamente os nossos corpos. E como eu havia dito, então, aqueles que foram maus, eles sofrerão não só na alma, mas no corpo, e aqueles que foram bons, eles receberão suas recompensas não só na alma, como recebem nessa vida, mas e na próxima, né? Mas também no corpo. Isso aqui é um ponto importante também, porque eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso, né? Porque aqui nesse mundo, nós estamos no período onde se mistura o bem com o mal, né? E os bons e os maus, eles gozam de uma mesma sorte, como muito se diz, né? Acontecem coisas boas a bons e maus, né? Você pode fazer tudo certo, você pode seguir aquilo que Deus manda, você pode, enfim, ser um homem virtuoso, justo, honesto, caridoso, mas você está o tempo todo exposto a sofrer males, né? E você vai, com certeza, sofrer males ao longo da sua vida. Doenças, né? Perda de entes queridos, traições, perseguições e sofrimentos de todo tipo. Mas não só os bons sofrem isso, evidentemente os maus sofrem e na verdade, com frequência, sofrem mais do que os bons, né? Mas muitas pessoas ficam chocadas com isso, né? Como pode que pessoa, fulano que era tão bom, tão justo, sofreu tanto, aconteceu isso, aquilo com ele, né? E esse ciclano que faz tudo de errado, né? Tem muito dinheiro, tem muito sucesso, tem saúde, tem não sei o que, tem tudo que ele quer. Então é justamente por isso. Aqui é aquilo que os filósofos antigos, né, sobretudo os estoicos, chamavam de fortuna, né? São os bens do corpo, os bens materiais. Então, saúde, riqueza, dinheiro, beleza, fama,
honras, tudo isso são coisas que você não recebe de acordo com o mérito, propriamente dito, né? Você tem alguma participação às vezes, mas muitas vezes simplesmente não tem, né? Pessoas que são absolutamente más, gozam de uma saúde, tem um corpo bonito, um corpo belíssimo, todo mundo gosta dela, enfim, parece que tudo dá certo na vida dela. É por isso mesmo que se chama de fortuna, ou seja, é algo que você não tem controle. É como as marés, é como as ondas, aquilo simplesmente vem para as pessoas e você não tem como controlar, né? Então, da mesma forma que vem, você perde, e são coisas absolutamente mutáveis, caducas e imprevisíveis, né? Você nunca sabe quando você vai, por exemplo, ganhar muito dinheiro, você nunca sabe quando você vai perder tudo, né? Você nunca sabe quando você vai, de repente, ser curado de uma doença, você nunca sabe quando você vai morrer. Então, são os bens da fortuna. Isso são comuns aos bons e os maus, elas vêm e vão e não tem uma lógica, digamos assim, dentro disso, né? É muito diferente das virtudes, né? Por exemplo, se você passa a sua vida, ou melhor dizendo, você passa um determinado período de tempo se aplicando, se dedicando em conseguir uma determinada virtude, você vai fazer progresso nela, né? Isso é invariável. Você vai conseguir, se você quer, por exemplo, estar lutando, por exemplo, contra a ira, você quer ser mais paciente, você se esforçando para isso com o tempo, né? Você vai adquirir. Quanto mais você se esforçar, mais você vai avançar, né? Às vezes alguns avanços mais rápidos que outros, tá? Alguns têm mais dificuldades do que outros, mas é certo que se você persevera, você alcança. Então existe uma lógica que funciona muito bem aí dentro, né? E aqueles, por exemplo, que se entregam aos vícios, esses vão sempre piorando e caindo, né, nas maiores misérias da vida humana. E isso é assim, né? Se a pessoa, de repente, começa a usar droga, cai num vício desses, você sabe, a vida dela está acabada. E isso é invariável. Então, naqueles bens que são internos ao homem, os bens da virtude, por exemplo, existe uma lógica, né, que segue exatamente, é seguida perfeitamente, né? Às vezes com algumas variações, mas os termos, né, são os lugares onde eles chegam são os mesmos, né? Diferente, como eu disse, daqueles bens mutáveis desse mundo. Então, nesse mundo, nós estamos aqui sujeitos a todos os males, né, e a todos os bens materiais, passageiros, os bens da fortuna. No entanto, não será assim para sempre, e isso que nós temos que ter em mente sempre. Isso não será assim para sempre. Aqui, algumas pessoas cometem injustiças e permanecem impunes, né? Outras pessoas inocentes são condenadas injustamente. Isso acontece, mas é só por um tempo. Isso é só por um tempo, não vai durar para sempre, né? É por um tempo. Pode ser muito tempo, às vezes, 10, 15, 30 anos. Pode durar bastante entre aspas, né? Dentro da nossa perspectiva do que é bastante. Que com certeza vai mudar muito depois da nossa morte. Mas todos nós morreremos. E quando nós morrermos, então haverá divisão, né? E aí, depois dessa divisão, depois do julgamento, que isso aqui é basicamente o que é o juízo final, né? Onde você vai fazer a divisão dos bons e dos maus. Onde você pega assim, olha, esses aqui prestam, esses que são bons, são justos, eles merecem a salvação, eles merecem a vida eterna, então eles vão estar no céu e lá eles vão aproveitar e gozar de todos os bens, né? Principalmente dos bens espirituais, que são os maiores bens, né? Especialmente a visão beatífica, e também dos bens do corpo, né? O corpo, que o corpo pode gozar. Então, os prazeres do paladar, né? Viver num lugar maravilhoso, belíssimo, organizadíssimo, né? Onde nada te incomoda, né? Com um clima perfeito, enfim, um lugar maravilhoso, no paraíso, né? Simplesmente. É o passo que os outros vão sofrer todos os tormentos, né? Da alma humana, que são os piores, e também todos os tormentos do corpo, né? Mas um lugar horrível, feio, fétido, com barulhos horrorosos, sofrendo dores excruciantes, enfim. Então vão estar no lugar péssimo. Então, tudo aquilo que é de ruim, os maus vão ter. E tudo aquilo que é de bom, os bons terão. Então vai existir essa divisão, vai existir essa separação.
Então, não existe injustiça de maneira alguma. O que existe simplesmente é que nesse mundo Deus dá as coisas materiais, que são as que menos valem, né, para bons e para maus, né? Então, depois será feito justamente a divisão exata, né, dos bons e dos maus, e ali cada um receberá segundo as suas obras, né, e fica totalmente excluído. Mas é interessante como as pessoas, né, muitas vezes se queixam tanto disso, né? Tem até aqueles versos de Camões, né, que diz: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Então, ou seja, esse escândalo que muitas pessoas têm de que os bons sofrem nesse mundo e os maus gozam, né, de, entre aspas, felicidade, né? Então, a nossa fé ensina que isso vai acabar em um determinado momento, e é o juízo final. O que mais existe para ser dito sobre esse assunto, nós já explicamos, né, na aula anterior. Então, nessa aula nós vamos falar também sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, nós já explicamos também numa aula anterior, ele é verdadeiro Deus e ele procede do Pai e do Filho, né, como de um só princípio. Então nós temos uma única substância e nós temos 3 pessoas, como nós já explicamos, né? E aí, da mesma forma que o Pai, conhecendo-se a si mesmo, né, tem uma intelecção tão perfeita, a qual não falta nada, nem mesmo o fato de ser uma pessoa, e assim é gerado o Filho, né? Então, o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, e disso, né, surge o amor, né, ou procede, melhor dizendo, o amor, que é justamente, e é um amor que é tão unificante, tão perfeito, ao qual não falta nada, nem mesmo o fato de ser uma pessoa. Surge então o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é chamado também de amor, né? E essa palavra espírito, ela indica justamente esse, como, né, no nosso caso aqui, muitas vezes nós temos que explicar aquilo que acontece com as criaturas para explicar aquilo que acontece em Deus, né? Então, nós temos que entender que quando nós explicamos algo mencionando as criaturas, né, aquilo existe em Deus de forma semelhante, porém de um modo diferente, de um modo muito mais perfeito, muito mais imutável, né? Que é justamente esse espírito. Então, quando nós mencionamos a palavra espírito, nós estamos querendo nos referir àquele movimento que acontece na alma quando ama alguma coisa, né? Então, quando alguém ama alguma coisa, existe um movimento da alma para o objeto amado, né? E um movimento de assimilação, né? De união. E é justamente esse movimento que eles, é o que a palavra espírito expressa, ou seja, é esse movimento, essa tendência do amor para a união com o ser amado. Né, completamente diferente do que existe muita confusão a respeito disso, né? As palavras, as pessoas falam espírito, aí elas querem fazer menção à palavra, por exemplo, do vento, que, claro, pode ter alguma conotação, mas fica subtendido como que aquela presença de certa forma, aérea, né, nas pessoas. Então, existe muita confusão em torno desse tema, né? E isso, essa presença aérea, digamos assim, está muito ligado à ideia de que o Espírito Santo é algo que deve ser sentido pelas almas, né? Então, as próprias Sagradas Escrituras, elas falam pouco sobre o Espírito Santo, e muito menos elas explicam, né? Fala pouco sobre o Espírito Santo e menos ainda explica sobre o que seja o Espírito Santo. Então, fica muito, para aqueles que não seguem a tradição católica, fica muito aberto à interpretação, né?
é importante para nós católicos entendermos o que é o Espírito Santo, como é que ele age nas almas, né? E é um pouco do que eu quero falar aqui. Então, ao Espírito Santo se atribui especialmente a santificação das almas, né? Esse aqui é um ponto importante. Então, o Espírito Santo ele age nas almas não gerando certas emoções, não gerando certos sentimentos, não gerando certos movimentos que você consegue sentir, né? Então você vê aqueles protestantes, né, começam a tocar uma música e tal, e aí de repente na cabeça deles eles começam a sentir o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa, sei lá, fazer eles se mover, fazer eles dançar, fazer eles sentir isso, sentir aquilo, né? Então é uma coisa absolutamente sem sentido, né? Na verdade, isso se aproxima muito dos ritos de candomblé e outros do tipo, onde eles estão ali fazendo um determinado ritual, buscando certas sensações sensíveis, né, que são causadas por um demônio, e aí essa pessoa se deixa guiar, né, pelos demônios e tal. É justamente o que se chama de vexação, né? Você tem a possessão diabólica e você tem a vexação diabólica, que é um nível acima da possessão, e ela está acima da possessão justamente porque a pessoa é controlada pelo demônio de livre e espontânea vontade. É claro que na maioria das vezes sem perceber, sem se dar conta de que é um demônio, mas mesmo assim é o demônio agindo e ela está pensando que e aí alguma outra coisa. E aí as diversas falsas religiões vão sempre dar alguma explicação diferente, né? Os espíritas vão pensar que são os espíritos do passado, o pessoal do candomblé vão dizer que são os Exus, né? ou até mesmo também os antepassados. Outras religiões vão dizer que são as forças da natureza, e assim por diante, né? Então vão ter muitas explicações para aquilo que no fundo e no final das contas é uma só, que é o demônio. Então isso acontece também nas religiões, nas falsas religiões, né, nas seitas protestantes, onde eles pensam que estão recebendo o Espírito Santo, buscando aquela sensibilidade, né, aquele sentimento, aquela revelação, visões, qualquer coisa desse tipo, né, falar em línguas e tal, quando na verdade eles estão ali recebendo realmente o demônio, né? O demônio se aproveita dessa busca deles, completamente sem sentido, e ele mesmo aparece ali, então. E o mesmo, é claro, não preciso nem dizer, acontece nesses movimentos carismáticos, né? Esses movimentos ditos católicos, que são carismáticos, que nada mais são do que grupos protestantes dentro de grupos que se pretendem ser católicos, né? É uma confusão completa, né? Porque ali não se tem, de fato, catolicismo nenhum, né? E o que se tem muito, sim, é muito protestantismo, e justamente protestantismo do tipo mais barato, né, possível, porque muitas seitas protestantes não chegam a esse ridículo, né? Especialmente aquelas mais antigas e tal. Mas isso vem daquele movimento protestante que surgiu da América do Norte, né? Então, com essa ideia de fazer um show, né? De fazer as pessoas participarem ali e se sentirem participando de algum evento místico, alguma coisa do tipo. Então, é claro que isso é tudo confusão. Na verdade, o Espírito Santo, ele trabalha principalmente em nós, na nossa santificação. Então, como que o Espírito Santo vai agir em nós? O Espírito Santo vai mover especialmente as nossas potências intelectuais, que é a nossa inteligência, a nossa vontade. Então, muitas vezes, o Espírito Santo vai ensinar para nós certas coisas que nós devemos fazer, certas coisas que nós devemos evitar, determinadas passagens, por exemplo, das Sagradas Escrituras ou da doutrina católica, do catecismo mesmo, das próprias orações, né, dos ofícios da igreja e tal. Então o Espírito Santo ele vai iluminar a nossa inteligência a respeito daquilo. Algumas vezes você vai perceber e outras, talvez a maioria das vezes você não vai perceber, porque você vai estar já trabalhando para alcançar aquele entendimento, né? Então você está lá meditando sobre aquele assunto, e por isso é muito importante você meditar, né? Você ter o hábito de pensar nas verdades que a igreja nos ensina, de meditar sobre esses assuntos, porque é justamente aí que o Espírito Santo vai trabalhar, né? Já que você está se dispondo àquilo, o Espírito Santo vem e te revela aquilo que você está querendo saber.
e você não vai sentir nada, simplesmente você vai passar a entender aquilo. É claro, muitas vezes você vai ter algumas consolações, né? Vai sentir aquela profunda paz na alma, você vai perceber que você está entendendo mais facilmente certas coisas que talvez antes você não entendia, enfim. Isso tudo são coisas que todo cristão passa quando ele se dedica de verdade a querer entender as verdades que Deus nos ensina, né? As Sagradas Escrituras está repleta de exortações aos homens, né? Busquem a sabedoria, busquem o entendimento, apliquem a sua inteligência para compreender as palavras das Sagradas Escrituras, enfim, da doutrina e etc, etc. Está cheio de exortações sobre isso, porque de fato é nosso dever buscar compreender o melhor possível as leis de Deus, como eu faço para cumpri-las, o que são as virtudes, o que é a doutrina da igreja, quais são os dogmas, etc, etc. Então, o Espírito Santo ele vai ajudar nisso, isso é importantíssimo. O Espírito Santo vai infundir em nós o conhecimento de Deus, né? E como eu disse, essa infusão desse conhecimento não é algo que vai se dar na maioria das vezes, com a maioria das pessoas, não vai se dar de uma forma extraordinária, né? Você está ali, sei lá, rezando e de repente, bum, começa a entender muita coisa. Não, mas é aos pouquinhos, né? Um pouquinho de cada dia, você lendo, você meditando, você rezando e tal, né? Você vai aos pouquinhos, cada dia, um dia você aprende uma coisinha, no outro dia você aprende outra, e assim, com o passar dos dias, com o passar dos anos, o Espírito Santo está ali construindo aquele edifício intelectual, né? E às vezes ali no meio, né, diversos os dons sobrenaturais agindo e tudo mais, né, vai infundindo em você as virtudes e tudo mais, e vai modificando você vai crescendo espiritualmente, e é uma coisa que acontece via de regra de forma lenta, leva anos para acontecer, né? É como diz as Sagradas Escrituras, né? O reino dos céus é como um agricultor que plantou lá uma planta, e aí passam-se os dias, né? Ele vai fazer outras coisas e tal, passam-se os dias, e aparentemente aquela planta não cresce, não se desenvolve, né? Mas conforme passa o tempo, então ela cresce, se torna uma grande árvore e tal. Então é exatamente assim que acontece com a nossa vida espiritual. Se você ficar ali olhando todo dia, né, como eu era ontem, como eu era mês passado, você não vai ver diferença, ou vai ver muito pouco, né? Mas conforme passa-se os anos, né, como você era 5 anos atrás, se você segue se esforçando para estar em estado de graça, você segue rezando, você segue estudando, você segue meditando, tenho certeza que 5 anos atrás você era muito diferente do que você é hoje. Tenho certeza que 5 anos atrás você evoluiu, né, nesse período evoluiu muito, até chegar ao nível que você está hoje. Com certeza daqui mais 5, mais 10, mais 15, 20 anos, você vai ter feito um progresso, né? É claro que esse progresso ele vai ser diferente nas pessoas de acordo com o que elas se dedicam ou não, né? Quanto mais você ficar perdendo tempo na internet, no Instagram, quanto mais você ficar perdendo... Eu falo muito do Instagram, as pessoas podem talvez pensar que eu tenho algo contra o Instagram. Propriamente eu não gosto muito, né? Não gosto muito mesmo da plataforma por causa da proposta, né? A proposta é distrair, né? A proposta é você ficar ali perdendo tempo com coisas superficiais, então você não vai ler um livro, você não vai aprender nada de profundo ali dentro, com certeza não. Embora eu sei que para muitas pessoas possa servir de algo bom, né? Mas isso é muito evidente, né? Se a pessoa pode tirar algo de bom ali, mas é sempre para os iniciantes, né? Para aqueles que já não estão num caminho muito bom. E, bom, se não estão num caminho muito bom, tem certas coisas ali dentro que podem fazer um bem, já que ela está ali, então é melhor que ela consuma aquilo do que outras coisas, né? É justamente por isso mesmo que quando eu tenho tempo, eu faço lá algum conteúdo no Instagram, que é para ajudar essas pessoas, né? Mas é claro que aquelas pessoas que já estão um pouco mais avançadas na vida espiritual não vão querer estar ali, não vão querer consumir esse tipo de conteúdo, justamente porque é algo muito superficial, né? É algo que a pessoa não tira proveito real. Então, essas pessoas que ficam muito dispersas, né? E aí, como eu disse, eu falei do Instagram, mas isso pode servir para muitas outras coisas, né? Com videogame, e até nem isso, né? Antigamente não existia nada dessas coisas, e as pessoas estavam
se dispersavam com outras coisas, né? Com preocupações do dia a dia, com querer saber o que está acontecendo na vizinhança, com notícias, com política, com fofocas, com qualquer coisa desse tipo, né? Com planos para o futuro. Enfim, a nossa cabeça, nosso coração pode se dispersar de muitas formas, né? Mas aquelas pessoas que focam, né? Poxa, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer aquilo que é o melhor, eu quero fazer aquilo que vai me aproximar de Deus, que vai me santificar. Essas pessoas, elas vão aproveitar melhor das graças do Espírito Santo. E elas vão progredir mais. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é só para explicar que algumas pessoas podem progredir mais, outras podem progredir menos. E, enfim, é normal que seja assim. No entanto, é o Espírito Santo quem está conduzindo essas pessoas, né? Outra ação do Espírito Santo está justamente na condução dos negócios da igreja, né? Da igreja, portanto, católica, né? Então, o Espírito Santo é o responsável por cuidar das hierarquias, pelo que as hierarquias vão fazer, vão deixar de fazer, como as hierarquias vão tratar essas pessoas. Então, tudo aquilo que é instituído dentro da igreja, e quando isso é instituído de acordo com aquilo que é ensinado pela própria igreja, é claro que isso é obra do Espírito Santo, né? Não é, evidentemente, o que acontece com o Concílio Vaticano II, onde você tem um concílio que ensina absolutamente tudo que é contrário à doutrina católica. Então aí já fica claríssimo que não é a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, Deus é perfeito, Deus não mente, Deus não se engana, né? Deus não muda, portanto, é claro que aquilo que é ensinado no Concílio Vaticano II não vem de Deus, e portanto não vem do Espírito Santo. Então essa ideia de que nós temos que seguir o concílio, porque sendo um concílio, ele é sagrado e ele é inspirado pelo Espírito Santo, não, isso é balela, né? No passado houve outros concílios que não foram aceitos também pela igreja, justamente porque ensinavam coisas que não eram boas, e isso de maneira muito mais grave acontece com o Concílio Vaticano II, mas quando então as autoridades estão ensinando aquilo que a igreja sempre ensinou, quando elas estão de fato trabalhando pela salvação das almas, então é claro que elas estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo, e aí o Espírito Santo ele vai trabalhar de diversas formas, né? Inspirando aquelas almas que são vocacionadas ao sacerdócio ou à religião, por exemplo, o Espírito Santo está ali conduzindo isso. E aí, por exemplo, o vocacionado ele vai se colocar sob a tutela de um padre, de um diretor espiritual, que vai conduzi-lo, né, sobre qual a melhor decisão a ser tomada, como é que ele vai discernir a sua vocação. E aí o Espírito Santo justamente vai inspirar esse padre, né, para poder dizer, olha, você é vocacionado, você deve se esforçar para completar a sua formação e receber o sacramento da ordem. Ou então, não, meu filho, me desculpa, mas você não tem vocação, você deve procurar seguir uma vida de casado, enfim. O Espírito Santo está ali conduzindo todas essas pessoas, né? Os conselhos que os confessores nos dão no confessionário, a própria confissão, né? A absolvição, os sacramentos, né? O crisma, enfim, o Espírito Santo está ali o tempo todo dando vida, né? À igreja, inspirando, né, os seus sacerdotes e todo mundo, né? Os pais de família nas decisões que eles têm que tomar para conduzir as suas famílias. E assim por diante, tudo aquilo que diz respeito à salvação humana, né? Não é à toa que São Tomás de Aquino ensina, então, que a inspiração e os movimentos, os dons do Espírito Santo, eles são necessários para a nossa salvação, né? E isso é fácil de entender quando você observa, por exemplo, determinados animais, né? Esses dias eu estava observando e pensando exatamente sobre esse assunto. A minha galinha, ela entrou na minha... Eu fiz uma pequena horta, né, cercada, para as galinhas não entrarem, mas eu falhei nisso. Então a galinha consegue entrar lá dentro. Só que ela consegue entrar e ela entra com facilidade, mas ela tem uma tremenda dificuldade em sair, né? Especialmente quando ela está com medo. Então, se eu chego ali perto, ela tenta fugir, e quanto mais ela tenta fugir, ela não consegue. Por que ela não consegue fugir? Porque ela não para e pensa um pouquinho, né? Poxa, por onde foi que eu entrei? Por que eu não tento passar pelo mesmo caminho, né? Ela fica tentando se enfiar ali, enfia a cabeça dentro das argolas, né, da tela, e a cabeça passa, mas o corpo fica preso. Aí ela tenta por outra argola, e assim ela fica tentando
infinitamente, sem entender que, olha, não adianta, não adianta, essa argola é a mesma que essa, vai dar no mesmo resultado, eu preciso tentar novamente para saber. Então, por que a galinha não consegue sair dali, né? Frequentemente ela precisa de ajuda de uma pessoa, por exemplo, que entende a situação e que vai lá e tira ela. Justamente porque ela não tem capacidade para fazer aquilo que está acima da sua capacidade, né? E é a mesma coisa que acontece com nós, com os homens, né? A salvação eterna, buscar a salvação eterna, buscar a nossa santificação, é algo que está acima da nossa natureza. Nós não podemos, com as nossas faculdades, entender tudo aquilo que nós precisamos entender para tomar as decisões certas, para fazer o que é o melhor, enfim, para conduzir a nossa vida espiritual. Simplesmente nós não temos essa capacidade, porque no que diz respeito a isso, nós somos como uma galinha querendo passar por entre os buraquinhos da grade, da cerca, né? Não vai dar. E a gente muitas vezes age dessa forma. No entanto, o Espírito Santo ele nos conduz, né? E por isso nós temos que buscar ser dóceis ao Espírito Santo. O que significa buscar ser dócil ao Espírito Santo? É buscar conformar a nossa vontade sempre com a vontade de Deus. Então, parar de reclamar das coisas, né? Parar de reclamar de tudo. Na verdade, nós devemos não reclamar nunca de nada, mas aceitar tudo como vindo das mãos de Deus. Quando você faz isso, você já está dando um excelente passo no que diz respeito a se dispor, a ser dócil ao Espírito Santo. É você parar de se preocupar com bobagens, de querer saber de picuinhas, de fofocas, de notícias inúteis, né, e você viver com uma certa simplicidade, com um certo silêncio interior. Como é que você tem esse silêncio interior? Não querendo mais saber de nada que não seja a respeito daquilo que é do seu dever ou daquilo que é agradável a Deus, né? E isso está dentro justamente daquele princípio que é fazer tudo para a maior honra e glória de Deus. Então, se você vai fazer tudo para a maior honra e glória de Deus, por que você está vendo essa fofoca aí? Por que você está vendo essa notícia? Por que você está vendo esse videozinho bobo? Isso glorifica a Deus? No quê? Como é que isso glorifica a Deus? Então, são coisas muito simples que, na verdade, não precisariam explicar. Basta as pessoas se dedicar a pensar um pouquinho, elas perceberem, realmente isso aqui não agrega muita coisa na minha vida, né? Isso aqui não serve muita coisa. No dia que eu morrer, acho que a única o que eu menos vou sentir falta é de não ter feito isso, de não ter visto esse videozinho, de não ter falado essa bobagem ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, né? Então, quando a gente vive dessa forma, busca viver dessa forma, a gente está se dispondo, né, a receber as inspirações do Espírito Santo, e isso para cada qual, de acordo com com a sua realidade. Para certas pessoas, elas, por exemplo, vão ter que trabalhar muito, vão ter que ocupar muito a cabeça com outras coisas, porque aquilo faz parte do dever. Mas desde que faça parte do dever, não tem nenhum problema, porque você já está vivendo, de certa forma, esse silêncio interior, né? Olha, o seu dever requer isso. Se o seu dever requer isso, isso é a vontade de Deus. Então, siga em frente, né? Você não vai necessariamente viver como um monge contemplativo, porque isso não faz parte da vida de todas as pessoas, né? Algumas pessoas podem participar mais desse tipo de vida, outras menos. No entanto, todos nós temos que buscar retirar tudo aquilo que está ali atrapalhando a nossa comunicação com Deus, né? Que está fazendo com que nós estejamos sempre distraídos, prestando atenção em outras coisas e não naquilo que importa. Quando a gente faz esse movimento, então, nós estamos, né, nos tornando dóceis ao Espírito Santo, né? E é justamente aí que entra um elemento interessante, né, que muitas pessoas não conhecem, que é aquilo que se chama de sensu fidei. Sensu fidei, né, poderíamos traduzir como, né, o senso, né, o sentido do fiel. E todos nós que estamos na tradição, de alguma forma ou outra, recebemos esse dom, né, de sensus fidei. O que é o sensus fidei? É um certo dom que o Espírito Santo nos dá para discernirmos quais são os pastores que nós tomaremos como pastores. Então, nós todos aqui, a grande maioria, passou pela igreja moderna.
e lá você teve contato com diversos padres, mas por algum motivo você não se apegou a esses padres, digamos assim, né? Ou melhor dizendo, uma vez que você conheceu os padres da tradição, você logo percebeu que eles estavam corretos e que os outros estavam errados, né? E o que que é isso? Isso é o sensus fidei, né? Você recebe uma inspiração, né? É claro que muitas vezes você pode perceber isso pela própria razão, mas sempre tem ali, de alguma forma, aquele senso de que, olha, eu sei que, eu não sei explicar, mas sei que realmente eu sinto que esses padres são melhores, eu tô vendo também, né, que eles estão agindo de forma mais coerente e tudo mais. Então você escolhe eles para ser os seus pastores, e você vai se guiar, vai se conduzir conforme aquilo que eles ensinam. Então isso é algo muito importante. E isso acontece justamente daquelas pessoas que estão buscando a verdade de fato, né? Quando você busca realmente a verdade, o que é o bem, o que é o certo, você está também se dispondo a receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai então te conduzir a um caminho melhor. Então isso aqui é uma das verdades de fé, né, que a igreja nos ensina, e é uma verdade maravilhosa, porque você tira muitas preocupações, né, das suas costas, você tira muita angústia, incerteza, né? Poxa, será que se eu confiar nesse padre, se eu não vou me condenar? Será que se eu, né? Não, no final das contas, não depende tanto de você, não nesse sentido, porque você é como a galinha, que eu acabei de explicar, você não sabe para que caminho tomar, que rumo tomar, o que é o certo, o que é errado. Você não sabe. O que cabe a nós é pedir a Deus, rezar a Deus, buscar fazer o nosso melhor. E aí, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai nos iluminar, vai nos guiar, vai colocar as pessoas certas na nossa vida, vai colocar os livros certos, ou o vídeo certo, né? Seja o que for. E assim ele vai te conduzindo, né? E você querendo saber o que é o certo, você vai se deixando levar. Não, olha, tô vendo que isso aqui realmente é melhor. Então eu vou seguir esse caminho, né? Então é isso, né? Ia falar aqui sobre o Pentecostes, mas isso já está suficientemente explicado no, no catecismo, né? Então vocês podem ler ali. Deixa eu só ver se eu não deixei nada passar importante aqui. Então é isso, meus amigos, né? Espero que tenham gostado, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.